Olá, pessoal! Vamos continuar as nossas aulas sobre os ciclos biogeoquímicos, falando agora sobre o ciclo do nitrogênio, que está lá na página 354 do livro de vocês. Estou com o meu livro aqui aberto, abre o seu também e acompanha comigo a aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes de falar propriamente sobre o ciclo do nitrogênio, vamos conhecer um pouco mais sobre este elemento químico, que é o nitrogênio, tá bom? Então vamos lá. O nitrogênio, ele é um elemento químico extremamente abundante no nosso planeta, na natureza, certo? Tanto é que ele compõe cerca de 78% da nossa atmosfera na forma de gás nitrogênio, que é o N2. Como vocês devem ter percebido aqui na imagem anterior, o nitrogênio ele é representado pela letra N maiúscula, certo? Então, lá na nossa atmosfera, nós temos muito nitrogênio, 78% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio na forma de gás nitrogênio, que vai ser o N2, tá bom? Pois bem, o nitrogênio ele é muito importante para os organismos vivos. Por quê, tia? Porque ele faz parte de uma série de substâncias muito importantes dentro das nossas células. Que componentes, que substâncias são essas? São, por exemplo, as proteínas, que fazem parte dos nossos músculos. Olha como a tia Ana Laís está forte aqui. Além disso, o nitrogênio também faz parte do nosso material genético, nosso DNA. Então, por isso que ele é tão importante, não apenas para nós seres humanos, mas para todos os organismos vivos de uma forma geral, porque compõe as proteínas, os ácidos nucleicos e outras substâncias que são importantes para as células, tá bom? Então, apesar de esse nitrogênio ser tão importante, tão essencial para os organismos vivos, a maioria deles não consegue assimilar o nitrogênio atmosférico, né? Então, a gente precisa da ajuda de um outro organismo, que são as bactérias, especificamente um grupo de bactérias chamadas de bactérias fixadoras do nitrogênio, tá bom? Como nós não assimilamos o nitrogênio da atmosfera, nós precisamos da ajuda, portanto, dessas bactérias chamadas de fixadoras do nitrogênio. Quando a gente estiver falando do ciclo do nitrogênio especificamente, vocês vão entender o papel importantíssimo dessas bactérias fixadoras, tá bom? Tia, os organismos vivos não utilizam nitrogênio atmosférico, o gás nitrogênio, N2, tá? Beleza. Então, como é que a gente utiliza o nitrogênio? Eu trouxe aqui um box para vocês entenderem melhor como que a maioria dos organismos vivos, alguns exemplos, né, de como é que eles utilizam esse nitrogênio. Tá aqui, ó. Durante o ciclo do nitrogênio, é possível perceber que os vegetais conseguem obter esse elemento por meio de sais nitrogenados disponíveis no ambiente. Então, ele utiliza o nitrogênio na forma de sais nitrogenados. Além disso, as plantas, por exemplo, conseguem utilizar apenas os íons amônio, certo? E os nitratos. Então, são essas as formas de nitrogênio utilizadas, por exemplo, pelas plantas. Já os consumidores, né, lá na cadeia alimentar, como, por exemplo, os animais, conseguem obter o nitrogênio através da sua alimentação. Então, quando eles se alimentam de plantas ou de outros animais, eles obtêm o nitrogênio necessário para a formação dessas substâncias essenciais para as nossas células, tá bom? Bom, gente, agora que nós conhecemos melhor o nitrogênio, nós vamos agora falar do ciclo do nitrogênio especificamente, tá bom? Então, vamos lá. Pois bem, gente, como qualquer outro ciclo biogeoquímico, o ciclo do nitrogênio, ele vai permitir a reciclagem desse elemento químico,
que vai ser retirado do ambiente, utilizado pelos seres vivos e, de novo, né, liberado para o meio ambiente. Então, esse ciclo vai permitir essa reciclagem desse elemento químico através do meio e dos seres vivos, tá bom? Beleza, tia. Beleza, entendi. Para a gente entender melhor o ciclo do nitrogênio, eu dividi ele em algumas etapas, tá bom? Para facilitar o entendimento de vocês. Então, o ciclo do nitrogênio, ele vai começar pela fixação do nitrogênio através daquelas bactérias que a gente conversou anteriormente, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Agora vocês vão entender o papel importante dela. Como eu disse para vocês, a maioria dos seres vivos não consegue utilizar o nitrogênio gasoso, o N2, o gás de nitrogênio que compõe aí 78% da nossa atmosfera, né? Aí vale ressaltar que o principal reservatório do nitrogênio no nosso planeta é a atmosfera, tá bom? Então, a maior parte do nitrogênio está aqui na atmosfera, na forma de gás de nitrogênio, mas os organismos vivos, a maioria deles não consegue utilizá-lo. E aí entra as bactérias fixadoras do nitrogênio, que vão fazer o quê? Retirar esse nitrogênio da atmosfera e fixar ele no solo, certo? Detalhe, essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas estão muito relacionadas às plantas, tá bom? Elas ficam presas às raízes das plantas chamadas leguminosas, como por exemplo o feijão, a soja, certo? Então elas ficam lá fixadas às raízes das leguminosas. E essas bactérias, principalmente a do gênero Rhizobium, né, que fica lá presinha na raiz das leguminosas, vão retirar o nitrogênio da atmosfera, fixar ele no solo, né? Aí, no solo, esse nitrogênio, na forma de NH3, aqui, ó, olha aqui na figura, ele vai ser utilizado por outras bactérias, chamadas de bactérias nitrificantes, que vão transformar esse nitrogênio em nitratos, certo? Esses nitratos que são a forma utilizada pelos organismos. Que organismos, tia? As plantas. As plantas vão retirar esses nitratos do solo e vão incorporar, assimilar esse nitrogênio no seu corpo, certo? A partir daí, os consumidores, que vão se alimentar à base de plantas, à base de vegetais, vão assimilar esse nitrogênio e, né, continuar na cadeia alimentar a passagem desse nitrogênio pelos diferentes organismos vivos. Então, por exemplo, aqui na figurinha, tá aqui, né? Então, a bactéria fixadora de nitrogênio retira o nitrogênio da atmosfera, fixa no solo, lá presinha na raiz das plantas leguminosas. As plantas, as bactérias nitrificantes vão pegar esse nitrogênio fixado pelas bactérias fixadoras, transformar esse nitrogênio em nitratos. Esses nitratos vão ser utilizados pelas plantas para ser incorporado nas suas células, certo? Os animais vão se alimentar das plantas, vão assimilar o nitrogênio agora. E, por exemplo, o homem, né, nós, seres humanos, vamos assimilar esse nitrogênio nos alimentando a partir, por exemplo, da carne do boi, da vaca, certo? Então, tá aí como é que esse nitrogênio vai chegar até os organismos, né, através das cadeias alimentares. Além disso, nós temos um processo chamado de amonização. O que é a amonização? No processo de decomposição de matéria morta, as bactérias decompositoras vão transformar o nitrogênio do corpo desses animais mortos em amônia, que vai ser utilizado pelas bactérias nitrificantes, transformado em nitrato e reutilizado pelas plantas, né? Então, tá aí
o processo da chamada amonização. Além disso, né, nós temos uma série de bactérias presentes também no solo, chamada de bactérias desnitrificantes. O que essas bactérias vão fazer, tia? Elas vão transformar esses nitratos presentes no solo na forma gasosa. Vai transformar o nitrato em gás nitrogênio, que vai ser liberado para a atmosfera, né? Retornando, portanto, o nitrogênio para a atmosfera e fechando o ciclo. Então, tá aí, ó, processo de fixação do nitrogênio pelas bactérias fixadoras, processo de amonização, em que o nitrogênio do corpo dos animais mortos, dos animais, plantas, seres vivos mortos, vai ser também fixado no solo. Processo de nitrificação, em que as bactérias nitrificantes vão transformar esse nitrogênio fixado no solo em nitrato, e o processo aí que aqui, né, vai estar disponível para os organismos utilizarem, e as bactérias desnitrificantes, aqui no processo de desnitrificação, que vai transformar esses nitratos em nitrogênio gasoso, retornando o nitrogênio para a atmosfera, fechando, portanto, o ciclo do nitrogênio. Beleza, tia? Bom, vocês devem ter percebido que o ciclo do nitrogênio envolve diferentes grupos de bactérias. Nós temos aqui, ó, o ciclo do nitrogênio, ele apresenta as seguintes bactérias: as bactérias fixadoras, né, principalmente do gênero Rhizobium, que são as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, que eu disse para vocês que está lá grudadinha nas raízes das plantas leguminosas. Essa figurinha aqui é para mostrar, tá vendo? Essas bolinhas são as bactérias. Aí tem milhares de bactérias presas à raiz das plantas leguminosas, como o feijão e a soja, tá? Temos também as bactérias decompositoras, que vão fazer o processo de amonização, né? Então, retirar, quebrar, transformar esse nitrogênio do corpo dos animais e das plantas e dos seres vivos mortos, né, para colocar ele lá disponível no solo, para as bactérias nitrificantes transformá-lo nos nitratos, que vão ser utilizados pelas plantas, né, vai ser assimilado pelas plantas e assim caminhar através das cadeias alimentares. E nós temos também as bactérias chamadas de desnitrificantes, que vão transformar os nitratos novamente em nitrogênio gasoso, que vai ser devolvido à atmosfera. Então, gente, portanto, nós temos a participação de 4 bactérias no ciclo do nitrogênio: as bactérias fixadoras de nitrogênio, as bactérias decompositoras nos processos de decomposição, as bactérias nitrificantes, que vão transformar esse nitrogênio em nitrato, e as desnitrificantes, que vão transformar o nitrato novamente em nitrogênio gasoso, tá bom? Que é o gás nitrogênio. Aí aqui nós temos mais uma figurinha para mostrar para vocês aqui também o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio na atmosfera é fixado pelas bactérias fixadoras, certo? Que vão sofrer um processo de nitrificação pelas bactérias nitrificantes, né? Que vai transformar esse nitrogênio em nitrato, que vai ser assimilado pelas plantas, tá? E aí vai ser utilizado dentro da cadeia alimentar. E nós temos as bactérias desnitrificantes, que vão transformar esses nitratos novamente em nitrogênio gasoso, que vai ser liberado na atmosfera. Gente, esse é o ciclo do nitrogênio que nós conhecemos agora. No nosso próximo vídeo, nós vamos conhecer o fósforo e o ciclo do fósforo. Então, até lá!